O amor entre irmãos. Dentro do sistema familiar, há o subsistema fraternal, ou seja, aquele que emerge quando surge o segundo filho. Uma família, quando dispõe apenas de um filho, é muito mais desafiador. Porque a criança não tem uma outra criança para servir de estrutura para o manejo educativo, que se faz mais fácil para os pais. Ter um filho só é sempre muito mais desafiador para os pais e desafiador para o filho ter apenas os pais como referência sem um irmão no processo da convivência familiar. Quando surge o segundo filho, surge o sistema fraternal. A possibilidade da interação entre os espíritos que reencarnam nessa posição na família enquanto irmãos permite o desenvolvimento de inúmeras competências. É que nesse relacionamento a liberdade, direitos e deveres vão sendo ensaiadas gradualmente na medida em que eles desenvolvem o processo da convivência. É nessa estrutura microsocial que as crianças vão aprendendo a respeitar uma a outra. Quando uma subtrai o brinquedo da outra, quando o alimento precisa ser compartilhado, quando uma criança está brincando e agora precisa ceder o lugar para a outra, esse movimento de compartilhamento, de cessão de direitos ou de observância de deveres, ele é fundamental para que as crianças aprendam a desenvolver naturalmente essas habilidades que nessa estrutura de família vai se consolidando na matriz mais fundamental, que é a formação da personalidade na primeira e depois na segunda infância. Assim sendo, é de fundamental importância essa estrutura e os pais devem deixar as crianças desenvolverem por si mesmas, tanto quanto possível, esse exercício fundamental dessas habilidades que falam de limites, que falam de invasões. Quando uma criança agride a outra, por exemplo, cospe na outra, puxa o cabelo, que é muito comum entre as crianças estabelecerem esse nível de conflito, é aí que está posto no palco da existência corporal a possibilidade de uma intervenção para o processo educativo. Porque todo esse material é material que vai ajudando os pais nesse manejo fundamental para que as crianças aprendam a respeitar o corpo do outro, o espaço do outro, o direito do outro, aquilo, portanto, que lhes pertence ao outro. Assim sendo, quando uma criança, por exemplo, ganha um brinquedo e o pai sugere que ela dê o mais velho para uma outra criança ou para o irmão, ela está fazendo um exercício de fraternidade, de compartilhamento, de solidariedade. Ela vai aprendendo desde cedo a não acumular. Quantas crianças, os seus quartos, não há espaço de tantos brinquedos. E às vezes elas brincaram uma vez só com o brinquedo, de tantos brinquedos que elas ganham, notadamente quando são crianças que são as primogênitas ou quando surge a segunda, já há uma avalanche de brinquedos em casa, cuja possibilidade de brincar, o primeiro filho nem conseguiu usufruir tanto. E o segundo vai entrar nesse esquema. E quando surge o segundo, avoluma-se dentro dos quartos da criança ou na casa a multiplicidade de jogos sem que a criança faça usufruto deles. Já aprendendo desde cedo não só o consumo, mas a acumulação, o exercício do egoísmo, que infantilmente é natural, mas que esse manejo educativo vai favorecendo que as crianças, os irmãos, eles partilhem entre si e partilhem com outras crianças. Ganhou um presente novo, o lar deve permitir, favorecer que as crianças possam ofertar o brinquedo antigo, não o imprestável, o brinquedo que está em boa condição de uso, para que as crianças não aprendam apenas a dar aquilo que
está sobrando e que está sobrando que não presta, como habitualmente nós observamos entre a conduta dos adultos. Desentulham, não compartilham com os outros, oferecem aquilo que não pode ser nem reciclado, por assim dizer, mas oferecem para os bazares, aprenderam quando eram crianças. Assim sendo, nesse espaço infantil é o espaço de excelência, para que a criança aprenda as virtudes da alma, que lhes vão permitir, mais tarde, o desenvolvimento de uma cidadania saudável, porque é enquanto criança que nós vamos forjando a personalidade para formatarmos o homem adulto, que mais tarde vai se colocar na sociedade de uma forma mais adequada. É nessa circunstância que quando a criança traz da escola algo que não lhe pertence, ou que pertence ao seu coleguinha, os pais vão fazendo esse manejo para que eles devolvam isso de forma tal que a criança vai aprendendo o que é dela, o que não é dela, de que aquilo que é dela é circunstancial, que depois ela vai passar para o outro. E é dentro dessa relação fraternal que isso vai se estabelecendo de uma forma rotineira, desde o deitar na cama, escovar os dentes, quem faz primeiro, quem faz por segundo, quem é que vai para o primeiro quando tem um brinquedo só, quem é que brinca primeiro com o brinquedo, depois ceder para o outro. Esse é um exercício fundamentalmente importante para que as crianças aprendam a respeitar e a serem solidárias. Virtudes que fazem muita falta hoje no mundo dos adultos, porque as crianças, na atualidade e outrora, como que não foram contempladas com intervenções e com possibilidades de convivência nesse espaço fraternal que lhes pudessem desenvolver essas habilidades fundamentais. Então, quando os pais devem intervir nesse subsistema para ajudar os filhos? Vejamos. Assim sendo, quando do processo educativo, é muito comum os pais fazerem uma intervenção demasiada junto aos seus filhos. Há esse relacionamento entre 2, 3 irmãos, e eles o fazem, tentando resolver todos os problemas dos filhos, e assim suprimem a possibilidade do exercício dos filhos por si mesmos, irem aprendendo essas competências. É de bom tom, portanto, que os pais se reservem, empurrem os filhos, por assim dizer, para que eles se resolvam entre si e fiquem supervisionando a forma como eles lidam com as questões, a fim de que um não usurpe sobre o outro, a fim de que um não manipule o outro, e assim o pai vai olhando a mãe e, quando necessário, os pais então fazem as intervenções. Depois que os filhos esgotaram entre si, de conformidade com as idades, a resolução dos conflitos, fizeram os encaminhamentos adequados nas brincadeiras, nas ocorrências familiares e não deram conta de poderem equacionar dificuldades e desafios, então é nessas circunstâncias que os pais entram para poder fazer o manejo, ensinando os filhos, refinando aquilo que os filhos não conseguiram fazer. E quando o pai e a mãe fazem isso, ou os adultos, os educadores, a estratégia do diálogo também é refinada, porque os filhos aprendem a dialogar quando são crianças. E os pais são os seus modelos. E assim sendo, quando o pai, ou a mãe, ou o tutor, ou o educador faz a intervenção, eles vão usar a estratégia do diálogo, de falar, ouvir, pensar naquilo que foi dito, reflexionar, para poder fazer o processo de cessão, o exercício da paciência, da tolerância, o tom da voz. Então, é efetivamente um verdadeiro laboratório do diálogo, que é uma das grandes fragilidades no campo dos adultos e no campo internacional da diplomacia. Assim sendo, os pais fazem a intervenção depois que os filhos esgotam as suas possibilidades, funcionando como mediadores e autoridades que são, para fazer o equacionamento das questões que os filhos esbarram enquanto dificuldades que eles enfrentam entre si mesmos. É natural considerar que espíritos reencarnem, trazendo afinidades e, às vezes,
processos de inimizades que estão embutidos dentro do projeto familiar, naquela família, entre espíritos que não são afins. É muito comum encontrar entre os irmãos a reencarnação de espíritos antipáticos, e a resolução de possibilidades conflituosas, ela se torna mais desafiadora, porque inatamente surge no outro ou em ambos os irmãos as dificuldades para poder lidar com questões às vezes banais, revelando de que eles trazem nós que precisam ser desatados de outras vidas. A estes filhos, nesse sistema fraternal, é que cabe aos pais uma intervenção mais judiciosa, mais atenta, porque são almas conflituadas entre si antes de renascerem, exigindo dos pais uma mediação, mais do que diplomática, amorosa, dando continência aos filhos, consistência para que os filhos possam ir aprendendo algumas habilidades, entre elas o perdão, que faleceu numa outra existência e que ressurge hoje numa intolerância quase que gratuita ou num ciúme desmedido entre si mesmos, na relação com os tutores, com os pais. E é nessa circunstância que os pais precisam ter muito refinamento pedagógico para fazer intervenções amorosas que se revistam de firmeza, mas que necessariamente tragam um conteúdo de afetividade capaz, nessa malha de sentimento, permitir que os filhos possam ir desenvolvendo as habilidades ao tempo que vão dissolvendo conflitos que ficaram para trás. Desse modo, é de bom tom perceber que é nesse espaço que nós vamos exercitando o amai-vos, a que Jesus se referiu àquele tempo, 2000 anos atrás. E é nessa estrutura que a família vai consolidando os seus laços, por assim dizer, sufocando ou transmutando o egoísmo que é próprio da condição humana e que embaraça as relações sociais nas suas múltiplas facetas. E esses laços, que devem ser naturalmente mais firmes de família, eles vão se consolidando na medida que essa educação vai sendo feita dentro dessa formatação, ensejando que possamos desde pequeno estarmos já forjando o homem adulto, a mulher adulta, que mais tarde não vai viver só a fraternidade consanguínea, não vai mais considerar só a sua família biológica, mas em função da atuação dos pais junto a elas e do exercício que elas fizeram entre si e com outras crianças, elas vão entrever uma fraternidade sem as fronteiras do lar, sem as fronteiras da família consanguínea, dando ensejo assim a de que possam se colocar no mundo, a partir dessa estrutura doméstica, quando aprenderam quando crianças, a poderem se projetar para a sociedade, assegurando uma performance da qual hoje nós necessitamos. Precisamos ver a humanidade como a nossa grande família e precisamos nos entrever, espíritos que estamos encarnados em diferentes raças, diferentes gêneros, em diferentes modalidades sociais, estruturas de cultura, precisamos nos ver como irmãos. E só conseguiremos fazer isso se aprendermos, quando formos crianças, a podermos olhar para o nosso irmão diferente e aquele que a gente não tem simpatia, que é a nossa encrenca do passado, como alguém que precisa ser respeitado nas diferenças e precisa ser amado a despeito de tudo, com a mediação, entre aspas, diplomática dos pais, ou seja, amorosa dos tutores, que vai favorecer de que possamos esculpir o modelo do homem que, mais do que cidadão, é um homem de bem colocado na sociedade a serviço da transformação planetária.